Felipe, eu queria te perguntar um pouco sobre o auxílio emergencial, né? Porque essa discussão, esse debate sobre a prorrogação do auxílio começou ainda no ano passado. Aí primeiro o Ministério da Economia colocou sobre a mesa a possibilidade de rever o abono salarial, foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Depois a desindexação também de despesas com previdência, com aposentadoria, isso também foi desautorizado. Até que finalmente se chegou a essa forma onde, na verdade, você vai fazer um gasto extra-teto, quer dizer que não vai respeitar o teto de gastos, né? Não vai ser contado como parte da meta fiscal, mas no fim vai ter um impacto no aumento da dívida do país. É claro que agora existe uma emergência, uma urgência, existe a necessidade do auxílio emergencial, acho que isso é consensual. Eu queria saber que impacto isso vai ter, mas por outro lado, também, como você disse, alertou, é preciso cuidar da dívida pública. Que impacto isso vai ter na dívida? Que impacto o auxílio emergencial, essa prorrogação deve ter na atividade econômica pelas contas da instituição fiscal independente? E até já tem gente que fala em prorrogar esse auxílio e estender até o final do ano. Isso também é uma outra coisa, é um outro cenário que pode acontecer. Olha, Amanda, boa pergunta. Eu acho que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? O que nós temos que ter claro é que todo mundo é a favor de se dar um auxílio, uma transferência para as pessoas que estão desguarnecidas. Nós estamos com uma situação econômica gravíssima no mercado de trabalho, a questão da massa salarial, muita gente que tinha, inclusive, ocupações informais, no mercado informal, também perdeu essa ocupação. Então, é preciso colocar um pouco os ânimos, né? Acalmar um pouco os ânimos e ter presente o seguinte, olha, vamos fazer contas. Quantas pessoas precisam ser beneficiadas? Então, na instituição fiscal independente, fizemos esse exercício no relatório que saiu essa semana. Se forem 45 milhões de pessoas com R$ 250 por 4 meses, considerando que nesses 45 milhões de pessoas existem beneficiários do Bolsa Família que já recebem R$ 192, então eles receberiam um incremento, né, em relação ao que já recebem hoje, o gasto daria 34,2 bilhões de reais em 4 meses. Se forem se for um número de pessoas maior, claro que isso poderia aumentar, mas acho que essa conta de 34,2 bilhões é razoável, né? Ah, mas não vai ter compensação. Pois é, o orçamento ele não foi aprovado ainda, contrariando a Constituição, isso já aconteceu no passado, deveria ter sido aprovado no último dia do ano passado, não foi. Mas a males que vem para bem. Então, a Comissão Mista de Orçamento está reunida, né, nessas últimas semanas. Por que não implementar ajustes que compensem a criação dessa despesa? Não acho que deve ser uma condição vinculante, quer dizer, se não tiver isso, não tem auxílio. Mas eu acho que, por que não pensar em combates e cortes, né, dessas medidas, dessas ações que estão previstas no orçamento de 2021 e que são gastos que poderiam incorporar ou contemplar esse esforço geral de várias categorias na direção de permitir o financiamento do auxílio. Eu dou um exemplo. Tem 50.945 cargos sendo preenchidos em 2021 a título de reposição de aposentadoria. Será que é o caso de abrir concurso para preencher 50 mil cargos? Então, não dá para postergar isso para 22 ou para 23, ou então uma parte disso, né, se tiver coisa que é essencial, faz o concurso, mas são 2,4 bilhões de reais. É bastante dinheiro. Nessa conta que eu falei do auxílio, seria algo como 9% dessa conta do auxílio. Então, já seria uma ajuda. De todo modo, não é isso que vai fazer o país descambar do ponto de vista fiscal. O fundamental, e nesse ponto eu acho que o ministro Paulo Guedes está correto, é ter uma sinalização de médio prazo. Olha, nós vamos por esse caminho, vamos ter corte de gasto, vamos ter aumento de receita, não vai sair barato para ninguém, porque aumentar a receita e cortar gasto tem custo político, tem custo, né? Não existe almoço grátis, mas faz-se o auxílio, quer dizer, faz a medida que é urgente, que é necessária nesse momento.